E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai falar sobre pilhas. Vou comentar sobre o experimento de pilhas que caiu no vestibular da Faculdade de Ciências Médicas lá de São Paulo. Exercício fenomenal. Vambora, vamos fazer o experimento aqui, vamos lá. Um experimento com medidas eletroquímicas foi montado empregando-se uma folha de papel filtro recortada em formato de cruz, conforme pode ser visto na imagem. Então, eles pegaram um papel filtro, aqueles que a gente usa para fazer filtração no laboratório, recortou em formato de cruz, e aí em cada extremidade, de cada braço, foi colocado um pedaço de metal, no caso, ferro, zinco, cobre, magnésio. E aí cada um desses metais foi umedecido com 0,1 mol por litro de uma solução do seu respectivo sal. Então, por exemplo, o zinco recebeu uma solução aquosa de sulfato de zinco. Magnésio recebeu uma solução aquosa de sulfato de magnésio. Ferro, uma solução aquosa de sulfato de ferro. E o cobre, uma solução aquosa de sulfato de cobre. Beleza. No meio, colocou-se nitrato de potássio, exatamente para umedecer o papel total, interligando todo o sistema elétrico, aí fazendo com uma ponte salina, maravilhoso. Usando um multímetro, colocou então em cada polo os seus contatos e aí determinou os diferentes potenciais possíveis da pilha. Dados relacionados aos metais são os respectivos potenciais padrão de redução, que está aqui na tabela. O professor, que redução? Professor, muito boa pergunta. Toda vez que o metal recebe elétron, então é redução. Então aqui eu tenho cátions, os cátions estão recebendo elétron, formando metais no estado sólido. Metais no estado sólido são metais com a carguinha que a gente escreve lá, Mg0, por exemplo. E aqui estão os potenciais de redução. Eu já sei que o exercício vai perguntar antes de ler o exercício. É padrão, todos os exercícios perguntam quem oxida, quem reduz, qual que é o DDP da pilha, qual que é o maior potencial dos metais ali colocado. Vamos ver o que foi nessa questão? No experimento, o par de metais que apresentou o valor positivo mais alto, ou seja, maior DDP, vamos escrever aqui maior DDP, ou seja, maior diferença potencial. Bom, maior diferença potencial é muito simples, é só pegar o maior valor da tabelinha. Qual que é o maior valor? O cobre é o maior valor. Maior valor. Então, se o cobre tem o maior valor, eu vou pegar o menor valor de todos. O menor valor de todos é quem? O magnésio, menor valor. Então, o maior valor dos quatro aqui vai sofrer quem? A redução. O menor valor de todos vai sofrer quem? A oxidação. Então, eu tenho que fazer a inversão aqui do eletrodo, né? Escrever Mg0, formando Mg2+, mais 2 elétrons, o valor que está negativo passa positivo, somo os dois valores, eu vou ter o potencial padrão máximo do DDP. Então, a pilha minha tem que ser formada entre cobre e magnésio. Essa aqui não tem cobre, está fora, essa não tem cobre, não está fora. Essa aqui tem cobre, mas não tem magnésio, está fora. Essa aqui tem cobre, mas não tem magnésio. Já sei que a resposta é D. Mas continuando a leitura, ele fala assim, que teve seu polo negativo. O polo negativo é o polo rico de elétron, que está dando elétron, que é o polo que está sofrendo oxidação. Quem está sofrendo oxidação? Então vai ser o polo que tem o magnésio. E o polo positivo é o polo que está sofrendo a redução. O polo positivo é o deficiente de elétron. No caso, ele vai ser o cobre, é o cobre 2+. Então tá certinho, polo positivo, magnésio, polo negativo, cobre, tá perfeito, resposta D, acabou o exercício. Uau! E não tem mais nada? Tem. Eu fiquei pensando, e quantos pares a gente poderia formar metálicos, caso um exercício perguntasse? Então, bom, a gente pode fazer magnésio com zinco, a gente pode fazer magnésio com ferro, a gente pode fazer magnésio com cobre, mas também podemos fazer zinco com ferro, zinco com cobre, e por final, trocar aqui a corzinha, a gente pode fazer o ferro com cobre. Então, olha só, a gente tem possibilidade de fazer 6 pilhas. Então, eu montei os 6 pares metálicos: magnésio com zinco, magnésio com ferro, magnésio com cobre, zinco com ferro, zinco com cobre, ferro com cobre. Veja, para resolver esse exercício não precisava fazer nada disso. É só voltar lá e olhar qual foi o maior valor dessa tabelinha e o menor valor, e somar os dois, e já ia achar o valor correspondente. Pronto. Mas eu quis calcular o DDP de todos. Não tinha mais nada para fazer mesmo, então vamos lá calcular. Aí eu precisei fazer o seguinte: o magnésio ele tinha um menor valor, então logo ele vai sofrer oxidação. Então eu vou escrever aqui um OC de oxidação. O zinco vai sofrer exatamente entre zinco e magnésio, zinco vai sofrer redução. Ah, tá, porque a reação é de oxidação, então um oxida, o outro reduz. Beleza. Então eu fui fazendo isso para todo mundo. Então oxidação, redução, eu sempre escrevi o primeiro oxidação, redução, oxidação, redução.
oxidação, redução, oxidação, redução. Aí, professor, mas tem dúvida, como que eu vou descobrir? Se você vê que você tem uma equação que tem mais 2 elétrons, mais 3, mais um elétron, está somando elétron no começo da sua reação, então essa reação é uma de redução. E se você vê que na sua equação ela está liberando elétron, depois a equação está liberando elétron, então quer dizer que é uma reação de oxidação. E aí, se você somar os pares, o que acontece? Os 2 elétrons da oxidação são necessários 2 elétrons de reagente para o outro. Então, cancela, soma tudo, você tem a equação chamada equação geral ou equação global. E a variação de energia é exatamente o somatório dos 2 TDPs da oxidação mais redução. Beleza? Então, se você somar todos, o do exercício aqui em questão, ele perguntava qual era o maior valor, né? Que foi magnésio e cobre, foi 2,71 volts. Né? A gente tem um menor potencial aqui, no caso, seria o ferro com zinco. E aí, se a gente fizesse as medidas lá, a gente ia colocar magnésio, né? Com cobre, né? Na hora que colocasse o eletrodo ali, ia funcionar. Eu espero fazer logo, logo esse experimento, achei muito interessante. Esse experimento caiu foi descrito lá na revista RSC. Depois eu coloco o link aqui, quem tiver interesse em ler mais sobre esse exercício, esse experimento. Tem um vídeo lá todo explicativo, mas show de bola. Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não pode esquecer de quê? Curtir o vídeo, mostrar para os seus colegas, assinar o canal. E abraço, até mais. Tchau, tchau.